Imaginem só, no meio do deserto do Egito há uma criatura gigante de pedra que guarda as pirâmides há milhares e milhares de anos. Estamos a falar, claro, da grande Esfinge de Gizé, um dos monumentos mais famosos e, sem dúvida, mais misteriosos de sempre. Mas o que é que se esconde por trás daquele olhar de pedra? Que segredos é que ela guarda? É isso que vamos tentar descobrir. Vamos ser uma espécie de detetives da história para investigar para que servia, quem é que a construiu e a sua viagem incrível ao longo dos séculos. Muito bem, vamos a isto. Antes de mergulharmos nos grandes mistérios, temos de assentar os pés na terra e ver os factos. O que é que nós sabemos, com 100% de certeza, sobre esta estátua absolutamente incrível? Para começar, o tamanho dela é de outro mundo. A Esfinge tem uns impressionantes 73 metros de comprimento. Para terem uma ideia, isso é quase o comprimento de um campo de futebol. É gigante. E não é só o comprimento, ela tem 20 metros de altura, o que é o mesmo que um prédio de 6 andares. Parem só um bocadinho para pensar nisto. Uma única estátua, tão comprida como um campo de futebol e tão alta como um prédio. Mas, se calhar o mais impressionante de tudo, é que a Esfinge é monolítica. É uma palavra um bocado esquisita, mas o que significa é muito simples. Ela não foi construída com blocos de pedra empilhados. Não. Foi toda esculpida a partir de um único e gigantesco bloco de rocha que já lá estava. É a maior estátua do mundo antigo feita desta forma. É, sinceramente, uma proeza de engenharia inacreditável para a época. Isto leva-nos, claro, à pergunta de $1 milhão. Quem? Quem é que teve esta ideia? Quem tinha o poder e o dinheiro para mandar fazer uma coisa destas? Quem foi o grande cérebro por trás das Esfinge? Ok, a principal pista e a teoria mais aceite aponta para um nome, o faraó Khefren, e as provas são bastante convincentes. Primeiro ponto, a Esfinge está ali, mesmo ao lado do complexo da pirâmide dele, perfeitamente alinhada. Segundo, há uma espécie de estrada antiga, feita de pedra, que liga a estátua direitinho aos templos de Khefren. E o golpe final. Muitos historiadores e arqueólogos olham para o rosto da Esfinge e dizem que é muito, muito parecido com o de outras estátuas que sabemos que são do Khefren. Então, caso encerrado? Parece que sim, mas esperem aí. Há mais. Se olharmos com atenção, a Esfinge não é só uma pessoa. É uma criatura híbrida. Tem o corpo de um leão, mas a cabeça de um ser humano. O que é que esta mistura estranha queria dizer para os egípcios antigos? Bem, esta combinação era uma autêntica superforça simbólica. Pensem assim, o corpo de leão representava o quê? Força, poder, proteção. Era o guardião perfeito para aquele lugar sagrado. E a cabeça humana? Essa representava a inteligência, a sabedoria do faraó. Portanto, juntando os dois, tínhamos a força de um leão com a inteligência de um rei. Era o símbolo máximo do poder de um faraó, quase como se ele fosse um deus na terra. E não ficava por aqui. Para que não restassem dúvidas de que representavam o rei, a Esfinge tinha os acessórios todos de um faraó. Na cabeça, aquele toucado às riscas que se vê nos filmes, o chamado Nemes. À frente, na testa, devia ter uma cobra, o Ureios, que era um símbolo da sua autoridade divina. E sim, até tinha uma barba falsa, a que se chama postiche, que era um símbolo dos reis. Hoje em dia está tudo um bocado partido ou desapareceu, mas os vestígios mostram que estas peças estiveram lá. Agora, uma coisa que muita gente não sabe é que, durante a maior parte da sua vida, a Esfinge esteve desaparecida. Sim, é verdade. Durante séculos e séculos, o seu corpo gigante esteve completamente enterrado, engolido pelas areias do deserto. É mesmo difícil de imaginar, não é? A Esfinge foi construída há mais de 4.500 anos. E sabem que mais? Passados apenas 1000 anos, o deserto já a tinha coberto quase por completo, só se via a cabeça. E só muito, muito mais tarde, em 1925, é que foi totalmente desenterrada e ficou como a vemos hoje. E a história do primeiro grande desenterramento é fantástica. Há uma placa de pedra antiga, conhecida como a Estela do Sonho, que conta a lenda de um príncipe, Tutmés IV. A história diz que ele adormeceu à sombra da cabeça da Esfinge e teve um sonho. No sonho, a própria Esfinge falou com ele e prometeu-lhe que ele seria o próximo faraó se ele limpasse a areia que a estava a sufocar. O príncipe fez o que lhe foi pedido e, coincidência ou não, acabou mesmo por se tornar rei. Claro que, com a Esfinge enterrada há tanto tempo, começaram a surgir todo o tipo de lendas. A mais famosa é a de um salão dos registros, uma espécie de biblioteca secreta, escondida debaixo das patas da Esfinge, que guardaria todo o conhecimento perdido do mundo antigo. Soa a filme, não é? Bem, já foram feitas pesquisas com radares e, embora tenham encontrado alguns buracos naturais na rocha, nunca apareceu nenhuma prova de uma câmara secreta construída por pessoas. Por isso, para já, continua a ser apenas uma lenda.
Hoje em dia, o grande inimigo da esfinge já não é a areia que a enterra, mas sim algo que não se pode parar: o tempo. A estátua está numa luta constante contra o desgaste provocado pela natureza e, claro, também pela poluição. A erosão é um processo lento, mas implacável. Pensem nisto. Primeiro, o vento do deserto, cheio de areia, funciona como uma lixa gigante, que vai desgastando a pedra aos poucos. Depois, o calor do dia faz a rocha dilatar e o frio da noite faz com que ela encolha. Este estica e encolhe constante, ao longo de milhares de anos, vai criando fissuras. E como se não bastasse, a umidade sobe do chão para a pedra e, quando evapora, deixa para trás cristais de sal. Estes cristais crescem dentro dos poros da rocha e partem-na de dentro para fora. É uma batalha em várias frentes. E esta missão de proteger as esfinges não é de agora, já vem do tempo dos romanos. Mas hoje, a luta é feita com a ajuda da ciência. Há equipas de especialistas que usam tecnologias super avançadas e argamassas especiais compatíveis com a pedra original para fazer os restauros. Eles monitorizam constantemente a estátua, quase como um médico vigia um paciente, para garantir que este tesouro da humanidade consegue aguentar-se por muitos mais anos. E todo este trabalho só mostra o quão importante a esfinge é. Não é apenas um tesouro do Egito, atenção, é considerada património mundial da Unesco. Isto quer dizer que pertence a toda a gente, ao mundo inteiro, e que a responsabilidade de a proteger é de todos nós. A esfinge já revelou muito, mas aquele seu olhar silencioso parece dizer que ainda há segredos guardados. E isso deixa-nos a pensar. Se um monumento deste tamanho esteve escondido debaixo da areia durante séculos, o que mais poderá estar lá à espera de ser encontrado? O deserto, de certeza, ainda tem muitas histórias por contar.